Acabei de participar de um grupo de emagrecimento e isso me deu um bom resultado. Mas todo grupo de emagrecimento existe o lado negro que você não conhece. Fica até o final que eu vou te mostrar qual é. Olá pessoal, aqui quem fala é o Nutri Heitor Gomes. Se você já ouviu falar sobre o grupo de emagrecimento, protocolo de emagrecimento, fique até o final que eu vou te mostrar os dois lados da mesma moeda. Quem nunca ouviu falar sobre um grupo de emagrecimento, ou protocolo de emagrecimento, que fazem promessas incríveis, que você perca muito peso em um curto período de tempo. Isso aumenta as procuras sobre esses grupos. Mas existe um lado positivo e um lado negativo que você precisa saber. A vantagem desses grupos de emagrecimento é que você juntam pessoas que têm os mesmos objetivos, comandado por um grupo de profissionais com o mesmo ideal. E aí, então, nesse caso, as chances de ter sucesso aumenta cada vez mais, visto que a sociedade que você se encontra tem o mesmo objetivo. E nesse curto período de tempo, seja de 21 dias, seja de 30 dias, seja de 14 dias, as pessoas elas vão dar o máximo de si para que consiga alcançar aquele objetivo. E isso é muito bom. Quando a gente tem um objetivo, a gente vai fazer o que puder para poder alcançar. E quando a gente injeta um dinheiro ali, a gente vai dar mais gás para valer a pena. Mas o que eu devo me atentar nesses grupos de emagrecimento? Primeira coisa que você tem que se atentar é para saber se o profissional que está lá na frente falando é um profissional da área da saúde. E quando se inclui a alimentação, pesquise se naquele grupo de profissionais tem um nutricionista de fato licenciado. Recentemente eu tive um consultório, uma pessoa que estava fazendo parte de um grupo de emagrecimento e infelizmente as pessoas daquele grupo estavam sendo comandadas por uma pessoa que não era um profissional da área da saúde. E me fez um alerta para fazer esse vídeo aqui. Vou te falar o outro lado da moeda. Um dos problemas que acontece nesses grupos de emagrecimento, quando não é comandado por uma profissional da área da saúde, seja um nutricionista, um educador físico, se envolve a alimentação, tem que ter um nutricionista. E nesse caso, quando não tem, um dos problemas é que não vai ter a individualidade. Vai colocar todo mundo na mesma caixa e aí nesse problema existem doenças, fatores genéticos, intolerâncias, alergias que devem sim ser levadas em consideração. E isso sim é um fator que pode ser prejudicial à sua saúde. Outro fator é quando esse período de emagrecimento eles te propõem uma dieta muito rigorosa. Geralmente a dieta já é um pouco rigorosa, mas ela tem que ser nutritiva. E aí, nesse caso, quando o profissional da área da saúde é um nutricionista, ele vai sim te garantir nutrientes necessários para que seu corpo dê conta naquele período que você precisa alcançar a meta dentro da sua realidade. Outro erro que acontece na maioria dos grupos é que no período que você está fazendo o acompanhamento, você está sendo acompanhado por um profissional da área. Mas quando você tem a descontinuidade, você alcançando o seu objetivo ou não, você tem que passar por um período com uma consulta individual, fazer um plano alimentar individualizado para que você consiga recuperar os nutrientes que podem ter sido perdidos. Porque quando tem a descontinuidade, a pessoa que sai, ela pensa que toda vez que ela aumentar o seu peso novamente, vou fazer da minha cabeça aquele plano do grupo ali de emagrecimento e aí lembra que eu falei que quando você está acompanhado ele vai garantir nutrientes, mas quando você faz sozinho, você não vai conseguir esses nutrientes, porque de fato é algo individualizado. Então, ao término desses grupos de emagrecimento, é de fundamental importância que você faça um acompanhamento individualizado e aí você consiga garantir os nutrientes. Porque se você tiver ausência de nutrientes, isso vai ocasionar em uma desnutrição e uma possível doença. Outra coisa que acontece bastante é o reganho de peso. Durante aquele período determinado, você tem uma redução do peso. Porém, quando você abandona ou quando você termina, com o passar do tempo, você ganha seu peso novamente. Porque às vezes aquilo ali, aquele processo que acontece em um determinado tempo, ele é um gatilho que faça você aumentar o seu metabolismo e você perder peso. Mas a descontinuidade sem um profissional te acompanhando faz com que você possa ganhar aquele peso, seja em água ou seja em gordura. Então, de novo, é fundamental importância você ser acompanhado por um profissional para te guiar
e sim você ter a alta desejada. Esse vídeo de hoje, ele foi feito para você que participou ou pretende participar de um grupo de emagrecimento. Existe sempre os dois lados de uma mesma moeda, as vantagens e desvantagens. O que acontece muitas das vezes é a ausência de conhecimento de quem procura. Então, agora vocês podem fazer um grupo de emagrecimento com a ciência do que eu posso fazer depois. Curta, compartilhe e comente o que você achou desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.